boa noite a todos. Boa noite a todos. That's the only thing that I know, so I will please allow me to speak in English. É a única coisa que ele sabe, por isso o resto vai falar em inglês. So I feel honored to be here and then presenting the little short webinar with you all in the subject of the traditional Japanese acupuncture. Estou honrado de estar por aqui e vamos tentar apresentar aqui alguma coisa sobre a acupuntura tradicional japonesa. So a little bit of myself. I'm licensed acupuncturist in Japan and California, USA. And I have a diplomate of Oriental Medicine from NCCOM. That's a national license in US. I also earned a doctorate and master's degree in Oriental Medicine. Pronto, pouquinho sobre mim. Eu tenho uma formação em acupuntura no Japão e na Califórnia. Sou diplomada em Medicina Oriental, doutorado também na acupuntura e Medicina Oriental. Pronto, dentro mais ou menos disto. And I've been practicing almost 40 years and teaching over 20 years. I'm a continuing education unit provider for state of California and NCCOM. Ok, já pratico há 40 anos, há 20 anos já dou aulas e também sou professor reconhecido nos Estados Unidos para poder dar aulas de uma forma regularizada. And I'm a founder and organizer of Japanese Acupuncture Study Abroad Tour in Kyoto, Japan, where all the practitioners from all over the world meet us in Kyoto, Japan, a wonderful and beautiful city, and then have a 1 week of learning and study under the master level practitioners in Japan. Também sou fundador e organizador de um grupo de estudo que vai para o Japão uma vez por ano. Não percebi bem se era Kyoto. It's in Kyoto ou in Tokyo, Sensei? It's in Kyoto. Em Kyoto. E pronto, e acabam por conhecer um pouquinho da cultura e tudo mais. And I have a private practice in Santa Monica and Torrance, California. É uma prática clínica privada em Santa Monica, em Torrance, na Califórnia. I don't know how many of you studied Japanese acupuncture, but this is going to be a brief introduction of how acupuncture evolved in Japan. Eu não sei quantos de vocês estudaram já acupuntura japonesa, mas ele vai tentar fazer aqui uma pequena abordagem da forma como se foi desenvolvendo a acupuntura japonesa. So in Japan, we have over 1,500 years of experience in acupuncture and Oriental medicine, which originally came from China through Korean Peninsula with the Buddhism. Ok, na acupuntura japonesa já temos cerca de 500 anos de experiência. 500 anos não, foi feito no ano 500, que proveio da China, baseado sobretudo na questão de 5 elementos e tudo mais. So back at that time, many monks of the Buddhist temple used to provide treatment to the people in his community. Uhum. Muitos monges naquela altura davam tratamentos à comunidade. Yes. And acupuncture is more a medicine now, but the moxibustion is kind of like a folk medicine. And there are still temples where people can go and the monk give you moxibustion. A acupuntura hoje é mais vista como uma forma de medicina, mas a moxibustão já é algo mais popular e consegue-se ver até mesmo nos próprios templos, ainda a aplicação de moxa feita por algumas dessas pessoas que lá estão. And in year 562, we started importing this medicine directly from China, not through Korea anymore. And then it was based on the 5-element theory. From when? 62? 562. Há cerca de mais ou menos 500 anos já estamos. Can you repeat, please? I didn't understand everything.
So in year 562, Yeah. this medicine, Oriental medicine, was direct started to be imported directly from China. Ah, desde o ano 570, acho eu, 562, esta medicina já não era importada diretamente da Coreia, mas veio mais da China, diretamente. And the theory was based on five element theory. E a teoria era baseada, sobretudo, na teoria dos cinco elementos. I don't know if you have heard of, I'm sure you have, the meridian therapy. They're strictly based on the five element theory, which is continuing the same way from this time. Não sei se já ouviram falar da terapia dos meridianos, ou Meridian Therapy, ou mesmo Kerakushiro. Eles fazem um tipo de acupuntura baseado ainda nos cinco elementos, exatamente como era feito nessa altura. And in year 701, Oriental medicine became the official medicine in Japan. E em 701, a medicina oriental tornou-se a medicina oficial no Japão. And in Edo period, that's about 15th century, the acupuncture was refined to be a Japanese style, what is now so-called Japanese acupuncture. E no período Edo, a acupuntura foi refinada até o momento em que é chamada mesmo a acupuntura japonesa. And Japan went into closure of the country for 206 years. And that is the time that everything was refined and then became Japanese. Can you repeat just in the beginning? I was hearing another thing, sorry. Yes, country of Japan went into closure or the isolation for 206 No. years. We didn't have any import-export from the external countries. Durante cerca de 200 anos, depois o Japão fechou-se e não tinha mais exportação e importação quase nenhuma de outros países. And that is the time all the culture, art, and the martial arts, which you see like kimono, tea ceremony, flower arrangement, Japanese martial arts became more refined and then became truly Japanese. Foi tempo em que várias artes acabaram por se refinar, a questão das artes marciais, dos kimonos, e tornaram-se cada vez mais japoneses. And as for acupuncture was refined with its tools and method, yet preserving the original form of acupuncture based on the five element theory. E a acupuntura foi refinada com ferramentas e métodos de uma forma a tentar ligar-se ao mais original, ligada à teoria dos cinco elementos também. And this advancement occurred mainly in Kyoto and in Edo. These events, what? Sorry? This advancement or evolution of acupuncture Esta mainly evolução, happened in Kyoto and Edo. Now is Tokyo. esta evolução ocorreu principalmente em Kyoto e em Edo. Sim, Kyoto e So Edo is now Tokyo. Edo And agora. before the Edo became the capital, the Kyoto was the capital of the Japan. Antigamente a capital era Kyoto e não hoje o Tóquio, ou o que era Edo, transformou-se, digamos, mudou. So more things were happening in those major cities. As principais coisas ocorriam nessas cidades. When acupuncture came to Japan from China, back then in China, most of the people were farmers. Quando a acupuntura veio da China para o Japão, a maioria das pessoas eram agricultores. So their lifestyle is they spend most of the time outside and then doing the physical labors. A maioria das vezes o estilo de vida era feito no exterior e era uma coisa muito física. So their skin were exposed to the sun all day and then doing things with the arm and body. So their constitutions were more rigid and strong. O corpo, como estava exposto todo o dia ao sol e como estava exposto também a algumas atividades mais fortes, tinha uma pele um bocadinho mais forte, mais rígida, que é que se calhar temos hoje em dia, não é? But people in Kyoto and Edo, they were city people.
As pessoas em Kyoto e em Edo eram pessoas relativamente. What did you say, Silly? City people, E.T. What is city, it? Ah, ok. city. Pessoas, ok, ok, I didn't understand. Pessoas da cidade. So that means that they don't work outside, they work inside and do the government work or the stores or so on and so forth. But you are saying actually or before? No, no, back then. Ah, ok. As pessoas então, they work more inside, you are saying? Yeah, like in New Ah, in the York, you don't see cities, in the farmers. cities. Ah, ok, ok. E as pessoas nas cidades então trabalhavam em locais mais fechados e tudo mais. Uhum. So the constitution was different, and the people in Edo, Kyoto were more sensitive, more fragile. E as pessoas então que tinham uma constituição mais sensível, mais frágil. So the style of the Chinese acupuncture using the big, fat, longer needle with the strong dachi did not suit the people in Japan. Então, o estilo da acupuntura, tal como era exercida na China, com uma acupuntura mais forte, mais de chi, mais intensa, não era tão adequada para essas pessoas. So that's when we started making the thinner needle, or they used the precious metals such as gold and silver for the comfort of the patient. Aí começou-se a fazer agulhas muito mais suaves, muito mais confortáveis, como as agulhas de prata ou de ouro, para tornar a acupuntura mais suave. I'm sure everybody, when they think about Japanese acupuncture, you have an image of Japanese acupuncture use thinner needle and shallow insertion. Geralmente, talvez quando a maioria das pessoas pensam na acupuntura japonesa, pensam numa acupuntura mais suave e agulhas muito mais finas. That this is how it became. That was what triggered to become. We had to change it to that way. Isto foi como aconteceu, foi o que realmente explotou para que isso acontecesse, então. But then there was a problem. The softer and thinner the needle become, it was more difficult to insert it to the body with Chinese style, freehand insertion. Mas aí surgiu logo um problema, é que quanto mais fina e subtil a agulha se tornava, mais difícil era para conseguir introduzir no corpo da pessoa, da mesma forma como é feito com a acupuntura chinesa, somente com uma mão. So we needed to invent a new technique, new tools, such as Dashin, Kanshin Ho. Kanshin Ho is the guide tube acupuncture method. E então teve que se inventar algumas técnicas, alguns estilos, como são bastante conhecidos quem está dentro da acupuntura japonesa, como o Kanshin Ho, que é o tubo, ou o Dashin, que é uma outra ferramenta. So we invented different kind of guide tube in different metal. These are silver and gold metal with different diameter. Então inventamos vários tubo-guias com diferentes tipos de metais para conseguir trabalhar. And also dashin, the hammer needling. We use enshin, we use the hammer, and we strike. Também This o kind dash, of method were invented. também o Enshin com o martelozinho também foi inventado. And in general, all over the world, the regular filiform needle is used in everyday practice. No mundo geral, na maioria do mundo, geralmente o que é utilizado é o tipo de agulha habitual, mais a agulha filiforme. But we use some of the classical nine needles, such as like a zanshin, teishin, enshin. Those different tools are used among the Japanese acupuncture, and these are non-invasive needles. Ora, então, além das agulhas, então, como habitual, também utilizamos então outras agulhas chamadas o Zanshin, o Enshin ou o Teishin para conseguir fazer o efeito de chave. And also the foundation of the Kampo medicine, I'm sure you've heard of it, triggers the advancement of the abdominal examination and diagnosis.
Também vocês devem ter ouvido falar da medicina campo, que é fitoterapia, para explicar melhor, foi um dos pontos-chave para conseguir aumentar o conhecimento sobre o diagnóstico abdominal. And one uh, important thing that you need to understand as a history of Japanese acupuncture is Oriental medicine was a professional of the blind people. Outra das características é que a acupuntura japonesa era muito trabalhada por cegos, por pessoas cegas. And I think currently, I think Japan is the only country that blind people can be fully licensed in acupuncture and moxibustion. Atualmente, e ele estava a dizer supõe, mas afirma mesmo, e eu acho que também é a mesma coisa, acho que pelo meu conhecimento, os cegos são as únicas pessoas, é o único país onde os cegos realmente podem ter uma licença de acupuntura e de moxibustão. There are many acupuncture schools for the blind people. All the textbooks are written with the braille, all those dots. Há muitas escolas para cegos no Japão, ou há mesmo muitos livros também escritos em braille, para eles conseguirem ler, claro. A person who invented this Kanshin-Ho, the guide tube needling system, his name is Sugiyama Waichi, and he was a blind acupuncturist. A pessoa que inventou este método Kanshin-Ho, método com o tubo de guia, também era cego, era chamado Sugiyama Waishi. And then he later created 75 acupuncture schools all over the nation in Japan, and then he treated the shogunate. Ele criou 75 escolas na sua vida lá no Japão, e também era quem tratava o shogun. O shogun era quase como se fosse o rei, o presidente, dentro lá daquele tempo. When you invent a new tool, there is always an instruction come with it, right? Quando se inventa uma nova ferramenta, há sempre uma instrução que vem com ela. So there are proper way of using the guide tube and needling, starting from how to tap, how to insert, how to stimulate. This Sugiyama Waichi has invented so many acupuncture techniques, needling techniques, manipulation techniques, and then those techniques are still nowadays still be taught at Japanese acupuncture school. Para uma peça de ferramenta precisa sempre de algumas técnicas como ser utilizada. Neste caso, tem algumas percussões, algumas formas como trabalhar. O Sugiyama Waishi inventou, salvo seja, desenvolveu, prefiro chamar de desenvolver, várias que ainda atualmente são ensinadas e aplicadas. So that's about the history, the brief history. There are much more, but the time is limited. So I like to move on to the concept of Japanese acupuncture. What makes it Japanese? Sorry, Sensei. I don't know if there is asking for a practitioner. I say always student, but we are also student in that case. But Well, I'm a student too. He said if it's possible, it will like to hear about use of the palpation in the acupuncture, Japanese acupuncture, especially for the diagnosis and treatment. I will talk about that later. Don't worry. Okay, perfect. So can you hold on to that? Ok. Rodrigo, aqui a tua pergunta relativamente a se é possível falar um pouquinho sobre o uso da palpação na acupuntura japonesa e, se possível, sobretudo abrangendo o diagnóstico e tratamento, o Sensei vai falar sobre isso já de seguida. Because palpation, the palpation is one of the most important factor of Japanese acupuncture. A palpação é uma das coisas mais importantes dentro da acupuntura japonesa e pronto, por acaso vêm coincidir, mas se por acaso tiver outras perguntas, é o que vos peço, por favor, ponham aqui no chat e a gente depois vai ver.
Okay, so I'm going to go into the concept of Japanese acupuncture. Agora vamos falar aqui sobre o conceito da acupuntura japonesa. So there are two main religions in Japan, the Buddhism and Shintoism, although the Shintoism is not a religion. Há duas principais correntes que influenciam a acupuntura, que é o budismo e o shintoísmo, embora o shintoísmo não é realmente uma religião. And the Shinto means the way of God. So Shinto is has no guru, no doctrine. People follow nature, pray, and live their lives with gratitude for abundance. O Shinto significa a lei de Deus, não existe nenhum padre, não existe também Deus, mas as pessoas vivem de acordo ao agradecimento à vida e às coisas como acontecem. The mentality of Japanese has to is greatly reflected in how we practice acupuncture, which is in Japanese way. A forma como a acupuntura japonesa se reflete funciona muito também sobre a forma como a forma de pensar da mentalidade japonesa. So I have to say, without understanding the concept of Shintoism, you cannot really practice Japanese acupuncture. Segundo Sensei, sem perceber o conceito de shintoísmo, é impossível praticar bem a acupuntura japonesa. Japanese acupuncture is nothing about using the thinner needle, the guide tube, or the technique. That's not Japanese acupuncture. That's only the very, very thin surface of it. A acupuntura japonesa não é o facto, não é só o facto de ter uma agulha fininha ou ter alguns outros instrumentos. Isso é só uma pequena camada sobre tudo o que é o universo da acupuntura japonesa. And many people wants to learn technique. And then the little fancy, good-looking technique like a flying phoenix or the dragon going up or down, or those, which I understand. E muitas pessoas gostam de aprender técnicas com nomes assim um pouquinho de género o dragão, o fênix e coisas assim, e ele consegue perceber um pouco essa curiosidade. But if you don't understand the true spirit, the true core of what's deep inside, those techniques are just very superficial. E se não se consegue entender aquilo que está mesmo no core, no interior, no âmago dessas técnicas, não se consegue entender o que realmente se consegue fazer dessas técnicas. So please allow me to talk a little bit more about this Shintoism so you will have a deeper understanding of where Japanese acupuncture come from. E ele pede, por favor, se não se importam, que ele fale um pouquinho mais sobre o que é este conceito de shintoísmo para explicar-vos um pouco qual é a visão dele sobre o que é que pode ser. So in this Shintoism, they say there are 8 million gods around us. No shintoísmo dizem que há cerca de 8 milhões de deuses à nossa volta. Nobody counted. I believe. Ninguém os contou. It just means there are a lot. Simplesmente quer dizer que existem imensos. It means the number of God is infinite. Significa que o quanto Deus pode ser infinito. O número And you can find them everywhere around pode you. encontrar em todo o lado à nossa volta. The sun, the moon, the tree, the stone, the artworks, the handmade tools, and literally everything. Bem, em tudo. No sol, na lua, à nossa volta. Tudo à nossa volta. So the important is that we appreciate and respect everything and every matter. O mais importante é nós apreciarmos e respeitar toda e qualquer coisa. And this God is called Kami in Japanese. E In Chinese, it's Shen. este Deus é chamado Kami em japonês e em chinês é Shen. Let me share one a cute story to understand what this means. Deixem-me falar sobre uma pequena história para explicar um pouquinho melhor ainda o que é que isso significa.
So there's a boy walking on the street and came to the bookstore and found the book that he really wanted to have. Rapaz estava pela rua e viu uma livraria e encontrou lá um livro que ele realmente queria. But he is from the poor family and he doesn't have enough money to buy the book. E ele vinha de uma família pobre e não tinha dinheiro para comprar o livro. And he looked into the store and then the store master is falling asleep. E ele olhou para a loja e o dono da loja estava lá a dormir. And nobody else around him. E ninguém mais estava à volta. Then he thought, oh, no one would know even if I take this book with me. E pensou, ninguém iria saber se eu pegasse este livro. But the sun is watching down on me. The God is looking over me. I have a good conscience, so I cannot do this. Mas o sol está a olhar para mim, já não me lembro o que é que estava a olhar mais para mim, pronto, basicamente estava também a ser observado, e eu tenho boa consciência, por isso não posso. So this is a mentality that Shintoism taught us. And then we apply this kind of mentality into acupuncture, how we needle, how we interact with patient, how we take care of patient. E esse é um tipo de mentalidade que o shintoísmo nos introduz naturalmente, e isso faz com que depois se desenvolva da forma como nós tratamos o paciente e como nós aplicamos as agulhas. So when we have a patient, we appreciate that person for coming to see me. And then I may not see this person ever again. It may be only one chance. Portanto, quando vem o paciente, nós apreciamos e agradecemos o facto de ele ter vindo e pensando que se calhar podemos nunca mais o ver. So I want to do my best of ability, best of my knowledge, best of myself to provide the best I can give to treat that person. Então eu quero fazer o melhor das minhas habilidades, o melhor do meu conhecimento para conseguir dar o melhor nesse paciente. Not only I want them to feel better, but I want them to be happy. I want them to be smiling. I want them to feel like, oh, it was such a wonderful experience. I want to do this more. Não somente a pessoa ficar bem, mas também ficar feliz, ficar a sorriso e querer um pouco mais. You said everything I said? Yeah, I think Okay. sometimes I can say maybe I cut some words. I think in Okay. the beginning, but this time I think I said Oh, everything. okay. Okay. Just making sure. So I want to prepare the room very nicely, nice, warm, not too hot, not cold, too cold, clean and gentle. I pay attention to the word that I use, and I pay attention to how I move, and I pay attention to how I needle, how I touch, everything. I pay attention to detail just for the sake of providing a comfort. Bem, são várias coisas, mas quando recebe a pessoa é tentar prestar atenção ao quarto, à temperatura, à forma como está limpo, à forma como eu recebo, à forma como eu ando, à forma como eu movimento, como faço as coisas todas dentro da consulta. All these idea comes from the teaching of the Shintoism. Todas estas ideias vêm do ensino do shintoísmo. Yeah. So this concept of kami is not someone, but everything. Kami não é alguém ou alguma coisa. And we are also kami. Nós também somos kami. And, this ultimate existence, they sometimes call God or the universal energy or a one, or it depends on the religion or the culture, however it is called, but it is understood as an universal energy. Aquilo que nós por vezes podemos chamar. Can you repeat, please? Because it was big in both ways. It was big in the context, and you make me thinking a bit. Okay, so this kami in English can be translated as a god.
Hum. So in some culture or some religion, they call this ultimate being as God. Este kami, em inglês, para português poderia ser Deus, e dependendo da cultura, claro, é visto como Deus. But in different culture or different religion, they may call it the one or the it or however the language is. So it has different name, but it is simply the universal being or the universal energy. Em algumas culturas chamam, dão-lhe um nome diferente, dizem que é o tal ou este, é mais ou menos isso. Não sei exatamente traduzir esta parte, porque já parte no conceitos muito específicos, mas tudo depende muito de uma questão cultural. If you know this formula of the Albert Einstein, said that E equal mc square, with that explaining that everything is energy. Se nós vimos pela equação do Einstein, o E é igual a mc ao quadrado, tudo é explicado que vem da energia. This may be a new concept or idea for you, but in my regular seminar, I will explain more in detail so everybody can understand. Isto pode ser uma ideia nova para nós, mas normalmente nos seminários em que ele dá, isto é algo que ele tenta explicar e tenta alongar-se. And this universal energy can be translated as ki in Japanese or chi in Chinese in our medicine. Esta energia pode ser traduzida como Qi em chinês ou Qi. So this ki is God itself. So we call it Shinki in Japanese, in Chinese, Shen Qi. Can you repeat, please? In Chinese is? In Chinese, Shen Qi. In Japanese, Shinki, because the ki, the energy, is God itself. In Chinese is Shinki, in Japanese is? No, in Chinese, Shen Qi. Shen Qi, ok. And Japanese is Shinki. Shinki, ok. Em japonês, então, é Shen Qi. Eu não consigo bem entender a diferença, e em chinês é Shin Qi, acho. No, you say the opposite. In Japanese, it's Shinki. Em japonês Shen é Qi is Shin Qi, Chinese. e em chinês é Shen Qi. So what we do as a practitioner is we become the conduit with this universal energy coming through you and work with that energy and apply the rule of nature with honesty and hospitality is the true way of the Japanese acupuncture. Portanto, nós o que trabalhamos é quase como um conduto e aplicamos estas regras de boa conduta e da forma como as coisas têm que ser trabalhadas. So we let that energy flow within us and then let the energy do the work, not us. Deixamos a energia fluir em nós e deixamos a própria energia fazer o que deve ser feito. So of course, learning the technique of needling is important, but more important is how you become in tune with this universal energy and then let it work through you. And then you know how to direct that energy to make it a treatment. That's way more difficult, but more variable than sticking the needle and then turning it. Claro que o entender a técnica é importante, mas o facto de entender todo o conceito e a forma conseguir apropriar deste conceito para conseguir veicular a energia é o que é fundamental para conseguir fazer o tratamento. Because we are not only treating the body. Porque não estamos somente a trabalhar o corpo. In our medicine, we balance yin and yang, correct? Nós, no fundo, estamos a balancear o yin e o yang. Yin and yang is just the two sides of the one energy, which is the universal energy. And the yang is two sides of the energy. The yin and yang is two sides of one energy. Okay. E o yin e yang são os dois lados da mesma energia. Our thoughts, emotions, heart, all those invisible stuff are also made of energy. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração também são partes da energia. We cannot needle the heart.
Não podemos punturar o coração. We cannot needle someone who's thinking too much. Não podemos punturar o pensamento ou alguém que está o pensamento de alguém que está a pensar demasiado. But we still need to treat them. Mas precisamos tratar essas pessoas. So we work with energy. Portanto, nós estamos a trabalhar com energia. Okay. Now I'm going to go into the characteristic of traditional Japanese acupuncture. But for now, is there any question regarding to what I have already talked? So it was the first question, as I already talked with you, and there was here therapist who said, "I'm physiotherapist and blind, and I want to be specialist in Japanese acupuncture." That will be really nice. Perfect. That You're will the perfect be person. really nice, really nice. And Yuri, it was remembering me the difference from Shenki and the other name in Japanese. Shinki. Sorry. Yes. Okay. No, don't be. Okay. So we only have 20 minutes left. Yeah. So I think we need to go a little faster from here. Yeah. So as you may already feel that Japanese acupuncture is more intuitive, and then we have to work with intention. Como já visto, a acupuntura japonesa é algo mais intuitivo, e temos de trabalhar muito com essa intuição. And then we use palpation a lot, so we rely on our senses, what we feel. E usamos muito a palpação, e então temos que nos ligar muito àquilo que realmente nós sentimos. So that's the reason why TCM or MTC says Japanese acupuncture has no theory. Por isso que a MTC, a medicina chinesa, diz muitas vezes que a acupuntura japonesa não tem teoria. Because we fully rely on our senses, what we see, what we hear, what we feel. Estamos muito ligados aos nossos sentidos, à acupuntura japonesa, ao que vemos, ao que ouvimos e ao que sentimos. But as you have learned the basis of our Oriental medicine, in for diagnosis, we see, hear, feel. So we are supposed to rely on the senses more than the theory. Como nós podemos observar nos 4 diagnósticos, quando nós aprendemos na teoria básica, eles estão muito mais ligados aos sentidos propriamente que à teoria. But in about 1970, the Oriental medicine in China became MTC. Mas em 1970, a medicina oriental na China tornou-se MTC, o conceito, tornou-se ali um conceito e uma teoria em volta da MTC. And they became apart from the original form of Oriental medicine. E eles tornaram-se uma das partes do que é atualmente a medicina oriental. So they omitted, when you research, there's not really a writing in Chinese textbook about palpation. E quando se nós formos a ver, não existe, houve omissão e não existe nos textos chineses atuais muito sobre a palpação. But Japanese remained in most of the original method or the original theory based on the 5 elements and the palpation. Mas a acupuntura japonesa está muito ligada nas suas bases ao que era feito antigamente e era muito ligada à questão da palpação. So we use both hand to needle, we use guide tube system to tap. Utilizamos ambas as agulhas, utilizamos o tubo guia para nos ajudar a percutir. We palpate the abdomen, back, meridian, and acupuncture points. Palpamos o abdômen, as costas e os meridianos. I'm going to skip this Qi, Dachi, and then Qi arrival. It's going to go more.
In Japan, there are different style of acupuncture. No Japão há diferentes estilos de acupuntura. The classical acupuncture based on Hwandi Neijin, traditional Japanese acupuncture, Japanese acupuncture based on TCM, or modern Japanese acupuncture, which is science-based. Há estilos baseados na acupuntura clássica, na acupuntura tradicional japonesa, na acupuntura baseada na MTC e a acupuntura baseada na ciência. And just looking at the different style or the association, there are like a meridian therapy, Toyohari, Sawada style, Akabane style, Manaka style, Nagano styles, Shakujukai, Nine Needle. There's so many different route of associations and style, and this is only the iceberg. Quando nós olhamos aos estilos de acupuntura que existem, pelo menos aqueles que cá chegam, claro, podemos ver o estilo de terapia dos meridianos, Toyohari, Sawada Style, Akabane Style, Manaka, Nagano, Shakuju, e isto estamos a falar uma ponta do iceberg, porque existem muitos outros estilos. So there are too many to pick one and say Japanese acupuncture. So I must say there's no Japanese acupuncture exist, because you cannot include them all because they are so different. You cannot pick just one and eliminate the other. People is going to be very unhappy. Portanto, pegar num desses estilos e dizer que é acupuntura japonesa é um bocado difícil. Alguém não iria ficar contente, porque realmente as outras também têm a sua base. But that is a fun part. Mas há uma parte engraçada no meio disto. And so I must say that however the acupuncture is practiced in Japan at this time, we must call that the Japanese acupuncture. Portanto, independentemente do estilo que é feita no Japão, segundo o sensei, deve ser chamada acupuntura japonesa. So I'm sure you've heard of these 9 classical needles. Certamente vocês terão ouvido falar destas 9 agulhas. But somehow we only use this number 7, the Goshin, the filiform needle, in daily practice. Em alguma parte nós só ouvimos falar destas da Goshin, ou pelo menos utilizamos mais esta número 7, agulha And filiforme. if you see the red star from number 6, 7, 8, 9, these all 4 are the only needles that goes into the body. Which one? 5, 6, 7? No, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. E se vocês olharem, só a agulha 6, 7, 8 e 9 é que são agulhas insertivas. And number 4 and 5 with the blue star, those are like a surgical knife. Which acupuncturists, we don't use that anymore. As 4 e 5 não são já tão utilizadas porque parecem mais umas agulhas cirúrgicas. So we take 2 out of 9, so that makes it 7. We take 2 what? Sorry? We take 2 out of 9 because we don't use 4 and 5. So it's technically 7 needles. Ok, tecnicamente só estamos a pegar 7 agulhas. And 4 are to be inserted. 4 são de inserção. That makes the rest of the 1, 2, and 3, the 3 needles does not go into the body, but it's still acupuncture needles. E há outras 3 agulhas que, embora não vão para o corpo, mas também são agulhas de acupuntura. But those are the Zanshin, Enshin, and Teishin. São os Zanshin, Enshin, Teishin. E eu quando disse que não vão para o corpo, é não se introduzem dentro do corpo. And those are non-invasive, but somehow they stop using in China. Estas são não invasivas e por alguma razão deixaram de as utilizar na China. So this is like a forgotten jewel of acupuncture. Isto é quase como uma parte esquecida da acupuntura. So these are the filiform needle. These are the picture of the gold needle, silver needle, and stainless needles. Estas são os 3 tipos de agulhas, de aço, de prata e de ouro. We use those non-invasive. It comes in different style, different purpose. Estas são as não invasivas, que vêm em diferentes formatos e com diferentes propósitos.
These are Zanshin. One is called Shokishin, and these are part of the Zanshin. Tem aqui a Zanshin, que uma é chamada Shokushin e a outra é Zanshin. And these are the Dashin, the hammer acupuncture. Este aqui é o Dashin, a acupuntura com martelo. So in Japanese acupuncture, we use different tools and a different method. Portanto, na acupuntura japonesa utilizamos diferentes métodos e diferentes ferramentas. And we have Shonishin, which is a Japanese acupuncture, pediatric acupuncture, non-invasive to treat children. Também temos o Shonishin, que é um estilo de acupuntura para pediátrica para tratar crianças. I'm going to skip the slides of the Moxa version. And now palpation. Se houver perguntas, temos de ter atenção. Sorry, I'm just asking for the people because I'm not seeing any question. And Okay. I'm just, as we are next to the end, I'm asking for the people putting some questions here in the Chat box? Yeah, in the box. Por favor, ponham Okay. perguntas, vão pondo perguntas, alguma coisa que vocês queiram saber sobre alguma coisa que nós tínhamos falado, alguma dúvida sobre o que tínhamos ou não falado, portanto, fiquem já à vontade, tá? So the palpation is one of the 4 diagnoses. A palpação é um dos 4 diagnósticos. And then in TCM or MTC, they mainly only do the pulse taking. Na MTC ou TCM, só fazem a palpação por pulso. But as you see on the right side of the box, the palpation is only one, and we will palpate chest, abdomen, back, meridian, and acupuncture points in Japanese acupuncture. Mas como podemos ver aqui do lado direito, temos o pulso, temos o abdômen, temos as costas, perdão, temos o peito, temos os meridianos. And in pulse diagnosis itself, there are about 7 or 9 different ones, but we mainly use these 3 different pulse diagnoses in Japanese acupuncture. Sobre a questão do pulso, temos 3 tipos de pulso na acupuntura japonesa. The one is to look at the balance of the 5 elements. The other one is to look at the condition of the zonfu. And the last one is the pulse diagnosis to look at the condition of the meridian. Uma faz balanço dos 5 elementos, outro faz do Zengfu e outro faz dos meridianos. In general, in acupuncture school, you only learn the first one, the 6th position, the pulse diagnosis, but nothing else. That in Japanese acupuncture, usually, because... No. In general, in acupuncture school, anywhere in the world, most likely you only learn the 6th position pulse diagnosis. Na maioria dos casos, o que nós aprendemos é quase sempre as 6 posições, a primeira parte que é das 6 posições. So the abdominal diagnosis we call fukushin in Japanese is to palpate and then diagnose through the abdomen. Fukushin é a palpação do abdômen para fazer o diagnóstico do abdômen. Now the back palpation we call haikoshin. This is to palpate and diagnose through the back. A palpação das costas, o haikoshin, é muito importante também para conseguir fazer o diagnóstico pelas costas. Now the meridian palpation we call sekkei. This is to palpate the meridian and diagnose the condition of the meridian. O sekkei, que é a palpação dos meridianos, é para avaliar a condição dos meridianos. And then we have the acupuncture point palpation called sekketsu. And this is to palpate and diagnose the acupuncture points. E a palpação dos pontos é chamada seiketsu. I'm sure you've heard of this saying that this acupuncture point is open, this is closed, this is alive, this is not alive. Certamente vocês terão ouvido falar sobre a questão da diferenciação que se consegue falar sobre os pulsos, sobre estarem, o que é chamado os pontos vivos e os pontos normais. Maybe they didn't hear so much about, but I don't know. Okay.
But anyway, so we have this expression which we cannot see, you cannot visually see. You have to feel it to see it. Eu estava a dizer ao Sensei que provavelmente nem toda a gente pudesse estar familiarizado com esse conceito do ponto vivo, mas é algo, segundo o Sensei, que não consegue ser visto, mas tem que ser palpado para ser sentido. So I give you this example. Suppose the patient came and your diagnosis is liver Qi stagnation and spree Qi deficiency. Ele dá este exemplo, imaginando que vem um paciente com uma estagnação do Qi do fígado e uma deficiência do vaso pâncreas. So your treatment is going to sedate the liver Qi and tonify the spleen Qi. A estratégia de tratamento irá ser a sedação do Qi do fígado e a tonificação do Qi do vaso. So you chose the Yuan source points from the each meridian, which is liver 3 to sedate and spleen 3 to tonify. Portanto, irá-se escolher os pontos Yuan de cada um dos meridianos, utilizando o ponto número 3 do fígado, em sedação e tonificação do vaso pâncreas 3. And the next step for the MTC is going to be bring the needle, insert the needle to liver 3 and sedate, and spleen 3 and to tonify. E instantaneamente na medicina chinesa, a primeira reação que se irá fazer é ir ao fígado para fazer uma dispersão do 3 do fígado e depois ir ao 3 do vaso para fazer uma leve tonificação. In TJM, the Japanese medicine, we palpate. Na acupuntura japonesa, nós primeiro palpamos. So we palpated the liver 3 and spleen 3, and liver 3 had little depression on the surface and hollowness underneath, where spleen 3 felt tight and has a slight heat. Então, nós, imaginando que estamos a palpar o 3 do fígado, encontramos uma leve depressão e quando chegamos ali à zona do vaso pâncreas 3, encontramos uma leve tensão. How does that look to you? O que é que vos parece? O que é que vos parece que se vai fazer? So my question is, what are these manifestations of the points to you? What would you do now? Do you still stay with your plan and proceed with sedating liver 3 and tonify spleen 3? Or would you do something different? E então, de acordo com aquilo que vocês encontraram ou encontram se fizerem esta palpação, o que é que vocês vão fazer? Vão manter o plano inicial de fazer a sedação do fígado 3 e a tonificação do vaso pâncreas 3 ou irá fazer algo diferente? Because when you palpate the liver 3, the point that you want to sedate has a depression and emptiness. Looks like a deficient point. Quando se palpa o fígado 3, se encontra uma certa deficiência e um buraco, isso é mais indicativo de uma deficiência. And spleen 3 was tight and even had a heat. Looks like an excess point. E o vaso pâncreas 3 estava tenso e até tinha um bocado de calor, então isso parece mais um ponto de excesso. Then you may say, well, then let's tonify liver 3 and sedate spleen 3. Então dizemos, vamos lá tonificar o vaso pâncreas 3 e dispersar o fígado 3. But you cannot do that because that goes against your diagnosis. Ao contrário, vamos então tonificar o fígado 3 e sedar o vaso pâncreas 3, mas não se pode fazer isso, porque isso já vai contra o diagnóstico. E então, o que é que fazer? Then what would you do? O que é que fazer então, afinal? Maybe you shouldn't palpate the point, so you didn't have to wonder. Talvez não deverias palpar o ponto e nem sequer te perguntarias ou seria um problema. You could confidently follow the theory and sedate the liver 3 and spleen 3, tonify the spleen 3. E então seria simplesmente a teoria e fazia-se uma dispersão do fígado 3 e uma tonificação do vaso pâncreas 3. But it's too late because you already palpated the point. Mas é demasiado tarde porque já fizeste a palpação do ponto. You already listened to the voice of the patient's body. O que se deve sempre ouvir é a voz do corpo do paciente.
Now the issue is that you're conscientious. Do you feel good about doing, or you feel bad about doing it? Portanto, agora a questão é a consciência. Ficas bem em fazê-lo ou ficas mal em fazê-lo? So the answer would be to palpate up and down along with the liver meridian in close vicinity and find the sedatable, which means excess manifestation point, and sedate. Do the same along with spleen meridian and then find the deficient manifesting point and tonify. A estratégia que ele aqui propõe então será palpar de cima a baixo ao longo do meridiano do fígado, encontrar o ponto que estaria em excesso e sedá-lo, e encontrar ao longo do meridiano do vaso pâncreas o ponto que estaria em deficiência e tonificá-lo. So with that said, we all need to know how to palpate the meridian and diagnose, and how to palpate the points and diagnose. E então tem que saber fazer a palpação dos pontos e dos meridianos para fazer um bom diagnóstico. So in this way, you are actually listening to the patients. So this treatment becomes patient-oriented treatment. Este tratamento é ouvir o paciente. Torna-se um tratamento ouvir é um tratamento de escuta do paciente, do corpo do paciente. This makes the Japanese acupuncture Japanese. Isto faz com que a acupuntura japonesa seja japonesa. In MTC, practitioner does the diagnosis, create the treatment principle, select the point, and choose, bring the needle and the needle. It's all practitioner, 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 practitioner. Na acupuntura japonesa, faço o diagnóstico, escolhe-se os pontos, escolhe-se a agulha e é sempre de uma forma muito, muito automática. In Japanese, yes, practitioner make the diagnosis, treatment principle, select the points, but then we ask the patient's body or patient, are you allowing me to do this? Is it okay for you to do it? Então, And we ask for the permission. Na acupuntura japonesa já se torna um pouco o facto de fazemos o diagnóstico, estabelecemos o tratamento e depois vamos ver ao corpo do paciente como é que ele está ou como é que não está. E temos sempre aquela ideia de perguntar, é quase como se fosse a perguntar ao corpo, permites-me fazer realmente este tipo de tratamento? Because we believe it is more important to provide the treatment patient need and want than practitioner wants to give. Porque achamos que é sempre mais importante dar aquilo que realmente o paciente precisa e não exatamente aquilo que a nossa cabeça ou que nós próprios precisamos. So, therefore, the Japanese acupuncture emphasizes heavily in palpation and try to listen to the patient's body. Então, a acupuntura japonesa apoia-se fundamentalmente e muito na palpação e na palpação do corpo do paciente. By listening to the body language, this will eventually brings out the better outcome of the treatment. Ao ouvir esta linguagem do corpo, iremos trazer com mais alguma facilidade o tratamento efetivo. So that was the summary. I hope you all had fun. And now, may I ask ask me a question? Yes, thank you for this small, not so much, not so small. There is here three questions. Okay. There is here some question I'm gonna see. The first question is from Yuri, and he's saying how this perception of ki achieved through the teishin. How does it feel, or what it is thinking to feel? Can you repeat the question again? How is this perception of ki achieved through the teishin? How do you arrive to this sensation? How to feel the sensation? To understand what is happening? I think it's that. Okay. So the key, the energy is flowing everywhere. With inside of your body, outside of your body, in the universe, in the inside of the patient's body. The first thing first is you have to
be aware of your own energy that's flowing within you. Primeiro, esta energia flui por tudo quanto é lado, está em todo o lado e tem de se perceber como é que esta energia flui através de nós. If you cannot feel your own energy, there's no way you can feel the energy of the others. Se não somos capazes de sentir a nossa própria energia, é difícil sentir a energia dos outros. So what you can do to work on yourself so you can become more awakened or more open to feel those sensations. O que se pode fazer para fazer um trabalho sobre si próprio, para estar mais desperto para essas sensações? You can do meditation, Podes fazer and you meditação, can do Tai Chi, Qigong, or Tai the Chi, prana therapy, any sort of energy work that you can do to heighten your senses. Tai Chi, Qigong, Prana Therapy, qualquer tipo de área que possa desenvolver esta energia. For myself, my own experience, the meditation took me to where I am. Segundo a experiência do Sensei, a meditação levou para esse ponto. It triggered the awakening up of my energy, and then I started noticing the energy flow. Then I started learning how to direct that energy to where I want that energy to move. Foi o ponto gatilho que fez com que percebesse um pouquinho melhor a sua própria energia e a percepção das sensações e a possibilidade de fazer conduzir para os diversos locais. Actually, any energy healers, including acupuncturists. I mean, acupuncture, we deal with qi, the energy, right? So we are nothing but the energy healers. Every energy healer is supposed to be able to do this. Quem trabalha, os terapeutas de energia trabalham com Qi e, segundo ele, nós não somos muito mais do que isso, somos pessoas que trabalhamos com Qi. Qualquer um que trabalhe com Qi tem que ser capaz de fazer isto. And how the one feel the energy is all different by each individual. They may feel like a little vibrational buzzing sensation, or you may feel like something shooting out, like a wind or the air coming out, or you may feel more of the temperature. Some people actually see the energy moving. So it all depends on the individual. Depois, as sensações são muito variadas de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que dizem sentir a sensação diretamente no local, outros dizem ver a sensação, outros dizem sentir um calor. And this is not something that someone can teach you. You have to work on yourself on your own and develop that sensation on your own. Isso não é algo que alguém te consiga ensinar. Isso és tu que tens de trabalhar, és tu que consegues, podes desenvolver. Did I answer the question? I think yes, because there was a heart moving. Okay. Oh, Okay. I think it's a positive. I hope so. It's a positive. So there is another different really question about in Japan they make not really different. There is another different, but this one, if they do palpation of the how we call that? It's not the bottom belly. How we call that? I don't remember. Bottom, like the dantian bottom. area. The bottom. Yeah, the bottom. The under the umbilicus. Yeah, in the umbilicus. Oh my God. Yes. Do we palpate? Yeah, is the question. Of course. Mm-hmm. But you have to be careful. I mean, technically, from the rib cage down to the ASIS to the pubic symphysis to the pubic bone, that's where you have to palpate. Yeah. But that's where right above the pubic bone, there is already the area where the pubic hair grows. Mm-hmm. So you don't want to be misunderstood by your patient that you're trying to touch down there. Mm-hmm. Yeah. So you have to be very careful. You have to be very informative. You have to explain the patient, this is what I'm going to do. I need to feel this area. May I? Yeah. Always get the permission. Don't just go and then stick your hands in there.
Yeah, even more in the belly palpation. Yeah. Hmm. Portanto, o sensei estava a dizer o cuidado que se deve ter, sobretudo quando se faz, sim, faça a palpação do umbigo, mas temos que pensar que o umbigo está ali numa zona. Nós o que fazemos é a palpação do abdômen sob a caixa torácica e ali acima da zona púbica, mas do umbigo para baixo, toda e qualquer palpação e, sobretudo, e também ali em parte em volta do umbigo, temos que ter algum cuidado, temos que ir informando as pessoas sobre aquilo que nós estamos a fazer porque pronto, pronto, é um cuidado que se deve, acho que aqui o Sensei está aqui a tentar transmitir, tem que se tentar sempre ser informativo. Eu fiz uma formação com o Sensei Maeda e realmente foi uma das coisas que ela estava muito sobre o cuidado de ir perguntando as coisas. And that also applies with the meridian palpation. As you know, the REN channel and DU channel starts from the genital area. You Mm, don't palpate that area. mm, The stomach channel goes through the nipple. You don't touch that area. mm. Please use the common sense. E, como se sabe, há ali os meridianos, por exemplo, temos o meridiano do Ren e do Du, e eles começam na zona genital e naturalmente não se toca ali naquela zona, da mesma forma como os meridianos do estômago passam pela zona do peito e é uma das zonas também que não se deve tocar, claro. Isto já parte do senso comum, há coisas que partem do senso comum. É? Yeah. Ana, Any other question? we can? Yeah, yeah. Yeah. Umbilic. Which moxas are used in for the blinds in Japan? Blind acupuncturist. Which kind of? Well, the most of the, I mean, so in Japan, there are three licenses: acupuncture license, moxibustion license, and then Amma massage and shiatsu license. No Japão há três tipos de licenças para trabalhar: a acupuntura, a moxa e a massagem, o anma. The most of the do you see the screen two pictures? Yeah, I see, You but I think the person who asks is the blind person, so I don't know if that will. But Oh, okay, okay. that Yeah, can yeah. help So the person. we use small cones and then the incense to ignite, which is not doable by the blind people. So as a matter of fact, if you're completely blind, I don't think moxibustion is the way to go. Usa-se, sobre a mocha, há os cones pequeninos há diferentes tipos de mocha, mas há os cones pequeninos que se utilizam e essas já não são tão utilizadas pelos cegos. Segundo ele, se for totalmente cego, porque é assim, quando se fala nos cegos no Japão, há aqueles que são totalmente e outros são parcialmente, mas diz ele que se for totalmente cego, a via da moxibustão talvez não seja mais adequada. But of course, you can use the for the blind people, the guide tube needling system is actually invented by the blind. So it is more used. All the techniques with the guide tubes are very easy for the blind people to use. E o sistema de acupuntura com os tubos guia foi inventado por cegos e é algo que se encaixa com alguma facilidade para os cegos. And then back to the moxibustion, there is a I don't have it now to show you, but there is an electrical mox device. Para a moxibustão, ele não tem aqui neste momento para mostrar, mas por acaso eu lembro-me de ele ter mostrado, existem uns sistemas elétricos de mocha. Há uns It aparelhos. looks it looks like a big pen with the one side pointed, and that pointed part becomes warm, and then you can apply that point to the tip to the acupuncture points, because moxibustion is nothing but a heat sensation to the point. Parece essa ferramenta parece quase uma caneta grande na qual numa das pontas tem ali uma parte que acaba por aquecer e
como ele diz, a amoxicilcombustão não é nada mais do que isso que um sistema de aumento de temperatura ou temperatura. I hope I answered that question. Yeah, I think yes. Okay. Another question. So the last question is a kind of strange question, but it is possible to use the engine in the Rain 8? Yes. Actually, that's a great question because Anshin is the perfect needle to use for the REN 8. A pergunta aqui é se é possível utilizar o REN 8 no umbigo, e o Sensei diz que sim. É uma grande pergunta porque, de facto, a melhor agulha para utilizar no REN 8 é o Anshin. Isso ok? Yeah. Yeah. Are we? Okay. No more questions? Yeah, I think there is no more questions. Okay, So, then can I talk a little bit about yeah, this I would like. Japan tour? Yeah, So I've been gostaria só aqui, o Sensei gostaria só de falar aqui 5 minutos, se vocês quiserem mais sobre o, a visita no Japão que ele vai fazer em 2026. É algo que é interessante. Ele vai falar, eu também vos vou falar só alguma coisa, se vocês quiserem. Yes? So I talked a little bit about this tour at the beginning. So I'm organizing this Japanese acupuncture study abroad tour in Kyoto, Japan. And the next one is coming up in spring in March. Na próxima primavera, e ele vai fazer em Kyoto, é um seminário durante uma semana em que estão lá a fazer coisas de acupuntura. So this is time of the full bloom of the beautiful cherry blossom in Kyoto. É o tempo das cerejeiras em flor em Kyoto. And it was full, but unfortunately someone who had to drop off, and now the two spots opened up. Estava cheio, só que entretanto houve 2 pessoas que desistiram. And then the teachers are going to be speaking in Japanese, and then I will be translating into English. So it's going to be an English language, unfortunately not in Portuguese. But if you want to go to Japan and experience and explore, feel the culture, communicate with Japanese senseis, and then learn directly from master level sensei in Japan, and at the same time enjoy the flair of beautiful city of Kyoto, and then eat very delicious Japanese food, this may be the one for you. So there's a website there you can access. Bem, então o seminário vai ser no Japão, com pessoas japonesas que vão lecionar em japonês, mas o Sensei vai traduzir para inglês. E se vocês quiserem e tiverem o gosto de ir, é uma boa época para, não só além do conhecimento, mas também estar ali e experienciar um pouco em volta dali daquele local, a forma como estão lá a viver e tudo mais. And this two spot will go away, and it can be gone any moment. So if you are interested in it, and then if you like to come, please let me know as soon as possible. E esses dois lugares vão daqui a algum tempo, e ele não tem como gerir isto. Portanto, se vocês por acaso estiverem interessados, estejam à vontade. Está aqui o e-mail não, o site, acupuncturestudyabroadtour.com. Portanto, se quiserem registrar sobre isso. I've had some came from Brazil, but nobody from Portugal came yet. So you may be the first one. Yeah, we never know. Já teve uma pessoa do Brasil que teve presente, e ainda não teve do Japão, e estava aqui a dizer se calhar estou interessado em ir e eu lá ir. Yeah. Okay. All right. So Mihail, you want to, so this is some of the picture from the last meeting. So we do have, we go to the temple and do a Zazen meditation. That's wonderful. E só alguma das fotografias, e como podem ver, estão aqui
todos aqui juntos. Há algumas fotografias também irão templos a fazer zazen e tudo mais. Prática de zen. And different subjects, you can find it online, and then you will receive a certificate of completion at the end. Depois, no fim, recebem um certificado da presença. Okay, so I think now that Mihail wants to talk about Yeah. this. Agora, eu queria falar aqui sobre uma coisa, se vocês depois puderem ficar. O Sensei provavelmente vai ter que sair, mas eu gostava de falar com vocês aqui sobre um seminário que nós vamos organizar em Lisboa no próximo ano. Se vocês estiverem interessados, eu vou-vos passar aqui. I think I can share by myself some things. Maybe it's I prepared. Sure. Yeah, Okay, go ahead. Go ahead. I prepared here some things and And I will stop sharing here. por favor, deem-me só um segundinho que eu vos vou apresentar sobre o que é que vai ser ao certo, o que é que não vai ser. Para vocês terem uma ideia, e se você, para quem puder, atenção que vai ser um webinar, vai ser um curso feito presencialmente e para quem quiser pode também ser feito via por internet. Também iremos ter essa opção para quem não puder cá estar presente. Portanto, ora bem, eu gostava de vos apresentar aqui from this side, webinar, Portanto, como vos disse, vai ser do dia 28 de abril ao dia 2 de maio, em Lisboa. Vão ser 40 horas para dominar aquilo que poucos ensinam, porque têm que ter muito bem noção de uma coisa. É uma matéria que muitas poucas pessoas falam. Dentro da acupuntura japonesa, fala-se muito da acupuntura japonesa em várias coisas. Não estou aqui para estar a dizer o que é melhor e o que é pior, porque não é mim julgar, ou quer que seja. É a experiência de cada um e da forma como as pessoas trabalham. Portanto, o que eu tenho a certeza, porque já fiz muitas coisas, poucas pessoas falam e ensinam como deve ser trabalhada a acupuntura subtil. E por isso que eu tive com o Sensei Maeda e já tive com ela a falar sobre algumas coisas e achei que o mais interessante, para mim também, claro, de uma forma pessoal, mas cá no Ocidente fala-se, há muitas formações de outras coisas na acupuntura japonesa, mas sobre a acupuntura subtil há muito poucas coisas. E então falar sobre, por exemplo, o Teishin, falar sobre o Zanshin, falar sobre o Enshin. Atenção, isto pode-vos parecer muitas coisas, pode-vos parecer coisas muito estranhas, mas ao longo de 40 horas estas coisas são todas elas faladas e todas elas facilitam uma compreensão de uma coisa que pode parecer muito difícil, mas lá está, como o Yuri perguntou, como é que se sente, como é que não se sente, são coisas que vêm também com o tempo. A técnica será toda passada e todo o conhecimento, a forma como se pode chegar à capacidade de entender e ligar o tratamento com as coisas que vocês sabem já aplicar, porque não é um tratamento, não é isto que vai fazer com que vocês vão deixar a vossa identidade. Isto é muito importante, é que vocês não vão deixar de ser os acupuntores que são. Vocês vão ter a acupuntura com algumas coisas que vocês já têm e vão saber utilizar quando utilizar, porque isto é muito interessante, por exemplo, quando é no caso das crianças, no caso dos idosos, no caso das pessoas mais frágeis. Exatamente como o Sensei referiu inicialmente, o facto de onde isto se envolveu, as agulhas mais finas, foi em locais onde as pessoas estavam mais fechadas, onde as pessoas trabalhavam de uma forma muito mais intelectualizada, exatamente como a maioria das pessoas atualmente é um tipo de acupuntura que se adequa extremamente às pessoas quando em situações emocionais acompanhadas a dores físicas. E atenção, não deixar e achar que é uma técnica demasiado suave e não faz quase nada. Bem pelo contrário, olhem bem, vocês até podem não fazer o curso, até podem não ter direto a apoio
diretamente uma ligação com estas técnicas, mas nunca pensem que é uma técnica demasiado subtil. E além disso, também vamos falar da questão, claro, para acompanhar o conjunto, a questão do pulso, da questão do diagnóstico do abdômen, e o preço final do curso vai ser 750 euros, o que dá 4.575 reais. Atenção, estamos a falar em 40 horas, estamos a falar em 5 dias, não estamos a falar em um fim de semana de 2 dias, estamos a falar em 5 dias. Se vocês quiserem, até sexta-feira à noite não vão ser 750 euros e vocês podem ter aqui o código especial para conseguirem aceder a um preço que vai ser de 20% de desconto só até sexta-feira. E acreditem, depois de sexta-feira o preço vai ser diferente e nunca mais vai voltar isso a acontecer, mas isso podem ter certeza absoluta. Portanto, é uma oportunidade única de terem um curso não por 750 euros, mas sim por 599, que é 600 euros, digamos, que é 20% de desconto. Portanto, vocês, se quiserem, tem aqui o link em baixo, vocês podem passar. E, entretanto, não se preocupem que a parte da marketing vai estar toda feita, como é o bem e devido. Vou-vos enviar ou para o vosso e-mail, ou vou-vos enviar também para o WhatsApp todas as informações necessárias, o link de acesso com a garantia incondicional de 15 dias, caso vocês não quiserem, refletirem melhor, mas pensem até sexta-feira se quiserem, é uma oportunidade única, sobretudo se estiverem cá em Portugal a nível presencial, e se estiverem também no estrangeiro, acreditem que também poderão assistir de início até ao fim, vi várias formações assim e aprendi muito assim. Portanto, não se esqueçam, são 4 técnicas: Teixin, Zanshin, Henshin, Murundashin, pulso e abdômen. Não se esqueçam que é um tipo de tratamento que muito provavelmente é um tipo de técnicas que é muito difícil que vocês vão ter acesso em qualquer outro local, mas isso podem ter certeza absoluta. Vão ver muitos cursos por aí, da acupuntura e tudo mais, e é como vos digo, eu não estou aqui a dizer que é melhor ou que é pior, não tem nada a ver, é complementar. A questão é quem é que sabe dar estas formações? Muito pouca gente. Acreditem que é muito pouca gente. E o que é que precisas fazer? O que é que precisas fazer é pensar, o que é que precisam fazer? Pensar, pensem sobre isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas relativamente ao conteúdo e àquilo que vocês querem, alguma coisa cá dentro, fiquem à vontade, é só perguntar, está aqui o meu e-mail também, vai ser enviado, contacto@acupunturamofsajaponesa.com. Vocês façam as perguntas que tiverem a fazer, porque é essencial, eu entendo perfeitamente. Atenção, há aqui uma coisa que eu omiti e que, omiti não omiti, esqueci de referir. É importante, eu lembro-me quando eu tenho formação em algumas áreas da acupuntura não insertiva, embora não saiba trabalhar algumas delas, mas a maioria delas sei trabalhar. Eu lembro-me, eu fiz uma formação muito específica com o Teixeira. E uma pessoa disse-me uma coisa muito engraçada, diz ele, com esta agulha tu não precisas de mais agulhas. Embora seja cara neste momento, mas tu não vais precisar mais de agulhas. E eu, por acaso, utilizo as outras agulhas também, às vezes, e muito menos do que utilizava antes. Mas o meu prof, por exemplo, ele não utiliza mais agulhas além. E atenção, e é como vos digo, e nunca pensem o contrário, o efeito fica lá, tem efeito. Pode ser uma coisa suave, pode parecer assim uma coisa, mas a questão é exatamente aquilo que o sensei teve a dizer. É uma questão de, ao longo do tempo, ter uma compreensão cada vez maior do que o corpo pede e daquilo que vocês precisam efetivamente de fazer para conseguir ter o máximo de efeito possível. Portanto, pensem bem nisso. Nós estaremos cá para qualquer dúvida que haja. O preço vai ser até sexta-feira. Outra das coisas, então, é as ferramentas que é preciso. Tem um custo, é verdade, tem um custo, mas fica para a vida inteira as ferramentas. É uma vez que vos ficam as ferramentas e fica a vida inteira. O custo das ferramentas está lá um pack total. Podem ver o custo como o pack total, não precisam absolutamente depois mais nada, mas também podem, se quiser, enviar um e-mail e peçam-me, olha, nós só precisamos desta ferramenta, só precisamos daquela ferramenta, não se preocupem, nós conseguimos. A única coisa, no site não dava para fazer uma diferenciação das ferramentas por 4 ou 5 ferramentas diferentes, só dá para pôr era mesmo um problema técnico. Portanto, qualquer coisa que haja, se quiserem só o curso, façam só o curso, depois podem comprar as ferramentas em outros locais. O Sensei garante perfeitamente que as ferramentas são de uma ótima qualidade, isso não duvido nada. Portanto, pensem nisso. E há uma coisa, se por acaso tiverem mais alguma pergunta, aproveitem,
Sensei ainda está aqui, 5 minutos. Mais nenhuma pergunta? Can we Pronto. just say thank you? Yes, thank you so Because much. it was a very, very good presentation and very good translation. Obrigado. Tentei fazer o melhor, eu sei que houve I, aqui algumas I, coisas. I could stay here for hours listening to you. Oh, your Very English good, is very very good. good. Thank you, Sensei. Well, obrigado. He's one of my friends from Toyohari. Oh, okay, I see. He's a long time friend, a long time friend. Okay. And Well, I hope you join to Japan. Oh, that's my dream tour. I am doing all my best to go. Let's see what Okay. happens. Okay. so Hope to see you then. I want also Thank you. to say you thank you, Sensei, for this moment. It was really, really good. It's really good always to hear you again. Thank you very much. Thank you so much. And, Obrigado. Obrigado a toda a gente e thank you so much, Sensei. For You know, obrigado and arigato sounds Obrigado. really similar. Yeah, I think there is the same etiology. Actually, the many cultures from Portuguese are in Japan. Yeah, yeah. Yeah. Well, anyway, we can chat about it when we see in person. Also in Lisbon. Yeah. In some moments. So Okay. se vocês quiserem, diretamente aqui com o Sensei, depois poderemos falar. Como vocês vão ver, o Sensei é uma pessoa muito acessível. If the people want be in Lisbon, as we can see, you are somebody very accessible and you have a lot of knowledge. Tem muito conhecimento. E atenção, o Sensei esqueceu-se aqui de falar que também organiza. I think you forgot to say you also organize in New York a very special formation with different. Well, I'm teachers. not. I'm teaching as a one teacher, and Okay. I'm not organizing it. That's a different Okay. guy organizing. I thought it was you who was organizing. No. You are inside of one of the biggest and nice group in New York who is organizing. Yeah. They just invite, I think, the most famous and the best acupuncturists from Japan. So, portanto, o que eu estou aqui a dizer é que o Sensei também faz parte aqui de um grupo de acupuntores que estão em Nova York, que são dos acupuntores mais conhecidos, a fazer uma longa formação, mas pronto, são outras coisas. Thank you again, Sensei. Well, I hope to see you all in person next year in my seminar in Lisbon. Obrigado. Bye. Thank you. Bye. Um abraço, Sensei. Bye. 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 Obrigada. Boa noite, tchau.